E a gente falou muito sobre essa questão da empatia, né? Por que será que naquela casa tem uma criança que grita tanto? E isso acaba gerando um conflito, porque às vezes uma pessoa que tem uma família, deixa eu colocar em aspas aqui, dita como normal, que não tenha um filho talvez com uma determinada condição, como é o TEA, por exemplo, não vai conseguir compreender por que a mãe não vai lá e põe o filho de castigo, por exemplo, para que ele fique quieto. Por que não dá um puxão de orelha lá e para o menino se comportar? Porque a percepção comportamental daquele menino é diferente. Exatamente. E o fato é que a gente lida com pessoas. E pessoas, elas têm, né, uma atitude gera um comportamento e um comportamento gera, uma atitude gera uma emoção e uma emoção gera um comportamento. Então, pessoas agem diferentes em situações diferentes, né? Tem gente que gosta de pressão. Eu sou um cara que funciona sob pressão. Agora, se eu pegar minha esposa, trazer ela aqui e dizer para ela, vamos, vai rápido, ela trava de um jeito e nada vai acontecer. Cada um tem uma forma de agir, né? E eu, cada vez mais, a gente tem falado isso o ano de 2024 inteiro e a gente vai muitas vezes em 2025 falar, e até fico feliz de começar falando disso, que se o síndico não se especializar em conhecer sobre pessoas e comportamentos, ele não vai obter sucesso. Eu lembro você puxou o Baltazar, eu lembrei do Edgar, que é um síndico pioneiro, e aí a gente perguntou para ele, como ele é síndico desde 96 ou 97, 96 ou 98, não me lembro. Acho que ele tem 26 anos de trajetória, começou em 98. E aí a gente perguntou para ele como que ele via a perspectiva do síndico no futuro. E aí a resposta foi justamente nesse sentido. De que, porque a IA, a inteligência artificial, ela vai ser capaz de pegar todos os dados do condomínio, fazer o balancete, tal, né? Isso, pagar conta, programar até tudo. acender luz. Agora, o síndico que vai se destacar é aquele que realmente se conhece e consegue se colocar na dor do outro e fazer uma mediação, uma condução desses conflitos de forma adequada. E eu vou pegar teu gancho. Isso, Vamos vou pegar o gancho, porque é exatamente esse o ponto da grande discussão hoje de que a inteligência artificial vai acabar com muitas profissões. Depende. Depende da forma como é o profissional. Da forma como ele se especializa, da forma como ele atende. Então, dentro da advocacia, nós escutamos isso. Sim. Né? Então, a inteligência artificial vai acabar com a profissão do advogado. Isso está se falando muito dentro das academias, das universidades, o que é um absurdo. Porque o que a gente traz, inclusive no livro, é justamente a visão humana. Se eu não me aproximar de quem eu sou, que é um ser humano, aí realmente a inteligência artificial ela vai tomar conta. Mas eu preciso humanizar os processos, os atendimentos, e é isso que a gente traz como um propósito principal. Eu falo muito assim, que eu sou um defensor da tecnologia, eu amo isso há muito tempo, e eu acho que só que a tecnologia ela vai substituir de 10 itens, talvez 9. Mas tem um que ela nunca vai substituir, que é o relacionamento. Exatamente. Então, eu sou um defensor de que algumas atitudes que a gente tem nos dias atuais, eu não consigo entender. Eu acho que a gente trava o desenvolvimento das pessoas. Vou dar alguns exemplos, não estou desmerecendo nenhuma classe aqui, mas deixando a minha opinião aqui, né? O processo é meu, se der algum problema, fica tranquilo. Por exemplo, não se preocupe, você tem 2 advogados aqui. Caixa de supermercado. Por que eu tenho que ir no supermercado? E eu tenho que ter alguém que pegue a minha compra, que tem um código de barra e passe numa leitora, se eu posso fazer isso. Perfeito? Por que eu tenho que ir no posto de combustível e alguém tem que pegar o gatilho da bomba e apertar? Posso responder? Mas entende que esse tipo de situação... Sim. Inclusive, a própria substituição dentro dos ônibus, né? Pela catraca, enfim. Eu vou te trazer uma outra visão sobre isso. Perfeito. Tá? Quando eu digo que eu não preciso de alguém para passar um código de barra, que eu posso fazer isso na frente de um leitor, eu estou igualando todas as pessoas. Acompanha o meu raciocínio, vê se eu vou chegar no ponto certo, tá? Se eu igualo todas as pessoas, vamos supor, um jovem, né? Um jovem que tem facilidade que já nascem, né? Mexendo no celular, né? E fazendo assim. Exatamente. Então, já nasce com essa aptidão, tá? Agora, pega um senhor de idade de 80 anos que não tem aptidão alguma, porque tem senhores de 80 anos que dão banho, né? Mas vamos dizer aqui no exemplo que essa pessoa não tem essa aptidão para
as coisas de informática, tá? De tecnologia, tá? Como é que eu posso colocar essas duas pessoas em pé de igualdade oferecendo o mesmo serviço? Para ele, pode ser difícil ele entender que quando o caixa, para você passar as compras, precisa passar, além de o código de barra, você precisa pegar esse produto e colocar na bandeja, porque a bandeja vai calcular o peso desse produto. E que se você não colocar na bandeja, vai travar a tela. Para ele é difícil. Porque, além de tudo, ele tem as dores dele, o acompanhamento, às vezes precisa ter alguém do lado para ajudar na questão do carregar, cestinha ou carrinho, enfim, embalar. Porque daí você está fazendo todo o processo. Você está comprando o produto, você está passando o código, você está embalando, você vai pagar, você vai carregar. Então, eu pego e jogo tudo para você. Cliente, vire-se. Só que nem todos têm as mesmas condições, entende? Então, isso eu já ouvi pessoas que foram pegar ônibus, né? Que fazia tempo que não pegava. Ai, cheguei lá para pagar, eu não consigo mais pagar. Porque agora tem que ser de cartão, isso e aquilo. Não existe mais cobrador. Então é uma dificuldade, eu acho que tudo isso precisa passar por um processo, né? Então não é simplesmente do dia para a noite eu colocar uma máquina substituindo um ser humano, né? E tá tudo resolvido. Tem funções que ajudam, eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar e não para substituir o ser humano. Então dentro disso é um ponto que eu destaco, inclusive no livro, que é a necessidade realmente dessa substituição. Tem coisas que ajudam pra caramba, mas tem coisas que para nós ajudam, mas para o outro não, atrapalha. Então é necessário ter esse cuidado, essa empatia, como dissesse no início, Perfeito. do olhar para o outro de forma ampliada. E é isso a gente traz também. São pensamentos diferentes, eu continuo com a mesma linha de pensamento, acho absurdo e a gente sempre tem que entender que existem formas de resolver isso e não é o tema de hoje, a gente pode, com certeza, vamos falar sobre isso, porque é um tema que é necessário, mas eu volto lá evolução, eu volto lá na minha fala que eu disse, eu acho que de 10 itens tem um que nunca vai ser substituído. E aqui eu trago o exemplo, né, como quando você estava falando que a IA, o ChatGPT e etc. vai acabar com a advocacia, eu discordo completamente. Como que você vai substituir o conhecimento e a experiência de alguém? Não tem como. A IA, o ChatGPT, ele pode buscar... É a mesma coisa de você falar que a IA vai acabar com a medicina. Não vai. Não vai. Por quê? Você pode colocar um robô para operar no lugar do médico. Ele pode te ajudar. Né? No caso, pode então, te dizer assim, qual lei ou você se tem uma jurisprudência. Mas isso eu venho com a própria leitura da essência humana. A IA não vai conseguir fazer a leitura da essência humana. Exatamente. Substituindo o olhar, o olho no olho. O relacionamento jamais vai ser Então, quando a gente atende clientes, talvez com a mesma demanda jurídica, enfim, para cada cliente é de um jeito. A solução não é única. Eu lembrei de um exemplo que eu quero botar aqui na mesa para vocês. Sábado fui ministrar um casamento. E aí foi Antônio Carlos. Lugar um pouco longinho, mas lindo, né? Maravilhoso lá. Só que chega um determinado momento do caminho que a internet foi-se, né? Se você não baixa o GPS antes, já era. E aí eu fui conversando com a pessoa que estava comigo dizendo, cara, ainda bem que tem o GPS, né? Mas eu tenho uma percepção sobre isso, falei para ele, né? O GPS nos ajuda muito, nos leva facilmente para os lugares. Só que, como era bom a época em que você parava e pedia informação. Porque daí você parava, pedia informação e já dizia, pô, tô com sede, você tem uma água aí, pronto, você já criou um relacionamento. E quantos relacionamentos não foram formados assim? Da época que você tinha que pegar a listinha telefônica e ligar para a empresa XPTO lá, ou pegar um mapa e ver qual é a rua e dizer, poxa, não sei onde é essa rua. Daí você pergunta, as crianças de hoje em dia não sabem nome de rua. Mais um ponto que eu quero pegar é o exercício da inteligência. Exatamente. Hoje, se a gente não prestar atenção no uso adequado da inteligência artificial, a gente vai acabar entrando num processo de emburrecimento. Então eu não consigo mais nem escrever no WhatsApp se eu não usar a inteligência artificial para escrever para mim. Então eu preciso tomar um certo cuidado de onde é necessário utilizar e como eu vou utilizar, né? Eu sou péssimo, eu não consigo fazer as perguntas lá. Uma outra eu confesso que eu já tentei, não sei o que, notificação, mas não dá. Eu prefiro sentar e fazer logo de uma vez. Outra questão que envolve a nossa área, zeladores. São pessoas que, se a gente não começar a pensar
num ciclo de treinamento para essas pessoas mais jovens agora, como por exemplo, pegar jovens de 15 a 17, 18 anos e ensinar a carpintaria, a usar uma maquita, um tico-tico, um martelo, daqui a pouco esse é o tipo de profissão que se acaba se a gente não continuar exercitando. Porque hoje se oferece tanto a tecnologia, se fala tanto de profissões que levem essas pessoas para esse caminho, para esse trajeto tecnológico, intelectual, de desenvolvimento, mas esquece que o trabalho braçal é necessário. A mão de obra está bem então escassa, a gente precisa... nesse ponto, né? Meu Deus, que viagem a nossa. Nossa, viajamos. Mas é isso que eu falo. Volta. Quando Fazer igual para de assembleia em condomínio. Não está na pauta do edital. Mas faz parte. Aqui é assim, se deixar, a gente vai devagando. Mas volta, o fim é que a gente sempre acaba naquilo que a gente iniciou falando. O condomínio é feito por pessoas que vão sempre precisar de outras pessoas também. Algumas funções podem ser não substituídas, mas serem oferecidas para uma inteligência, mas sempre vamos precisar de pessoas, né?